Bom, defina bem para mim. Hum? Não sei. Ontem nós tínhamos falado que você teria uma pergunta. Boa noite, Ariane. Tudo em paz? Que você tinha uma pergunta que você queria fazer. Foi isso que eu entendi ou eu entendi errado? Quem eu sou? Ah, eu acredito que essa pergunta é a que mais as pessoas fazem, o que mais elas buscam. E quando as pessoas têm algum tipo de desvio comportamental, aí que a resposta do quem eu sou se torna um pouco mais difícil, porque as pessoas acabam, é, in- elas buscam entender, mas como elas já foram classificadas, né? Aí a resposta fica mais difícil. Entendeu o que eu quis dizer ou não entendeu? Entendi. Se você está num caminho de auto-reconhecer-se, responder a pergunta, eu estou respondendo de outra forma, tá? Responder a pergunta quem eu sou, ela se torna mais simples, porque ninguém te classificou ainda. E quando você é classificada por alguém, responder essa pergunta de quem eu sou, ela se torna mais complexa e mais difícil. Porque para você já foi feita uma imagem de quem você é. E nesse aspecto, em quem acreditar? Na imagem que foi feita ou em quem eu sou? E nessa busca você começa a despertar o observar. Por exemplo, uma pessoa chega em você e fala assim: Olha, você é louco. A pessoa a princípio toma uma. Ela fica assustada. Mas por que eu sou louco? Você pergunta. Aí a pessoa ou o profissional responde assim: Você é louco por causa disso, 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 disso. E o que você faz? Você busca a observação para ver se o que você ouviu de fato bate com a tua observação. Passado algum tempo, dá licença, pessoal, tomar um copo de água. Passado algum tempo, a observação leva você a uma classificação também. E essa classificação, no final, vai ser muito semelhante ao que o profissional te classificou. E você acredita nisso. E você segue isso. E você se esquece da possibilidade da mudança. Você se esquece da possibilidade da transformação. E seguindo na linha do reconhecer-se ou auto-reconhecer-se, faz-se necessário nós conversarmos um pouco hoje sobre neuroses e psicoses. E nesse aspecto existe uma divisão muito grande de, de conceitos. Uma de, de fim ou de fins internos. E aí, Camila, gostaria muito que você prestasse atenção nessa aula ou naquilo que eu vou falar. Como está ficando gravado no YouTube, sinta-se à vontade para você ouvir tantas quantas vezes forem necessárias, tá bom? E qualquer tipo de dúvida que você venha a ter ou que você fique durante
o que eu vá falar, fique à vontade para você parar no momento que você quiser e perguntar. Por favor, não saia hoje com alguma dúvida, tá bom? E dentro da análise de comportamento, já buscando identificar uma resposta de quem eu sou, ou o que eu sou, e se eu existo, nos parâmetros que nós falamos ontem, ou nos limites que foram ditos ontem, faz-se necessário eu entender a minha psique. Porque independente da linha a qual eu siga, e por que você fala independente? Porque uma mente independente? Não. Porque a mente mente. Então, como a mente mente, a classificação anterior dada pelos psicólogos, Freud, Jung, Charcot e tantos outros, talvez não se aplique naquilo que eu vá expor agora. O que eu entendo como psique? Melhor, o que nós entendemos como psique é a composição de alguns parâmetros que compõem a realidade do ego. Não é a realidade do ser, é a realidade do ego. Mas por que a realidade do ego? Porque se você entendeu que está no ego as deficiências da personalidade, você há de convir comigo que se eu conseguir corrigir o ego, eu corrijo a psique. E se eu corrigir a psique, eu corrijo a realidade. E se eu corrigir a realidade, além de me corrigir, eu ajusto o éter. Como assim, Marcos? Então, o que é o éter para você e o que são os conjuntos akáshicos que existem no éter? Conjunto akáshico para nós é a soma de todas as experiências vividas por todos os seres que estão ligados às suas mentes coletivas. Mas como mente, são todos os seres que estão ligados a um consciente. Mas Marcos, o ser está ligado à consciência, você deve perguntar. E aí eu preciso fazer um ajuste no seu entendimento. Porque a consciência, ela é única. Ela independe do ser. O que dá à consciência a propriedade de reconhecer-se é o consciente. E essa é a grande falha das filosofias ensinadas até hoje nas escolas. Não consiste em ampliar a consciência. Consiste em reconhecer o seu consciente. E uma vez que você reconheça o seu consciente, você terá a possibilidade de ampliar. Através de experiências, você deve perguntar. Não. Então, mas Marcos, se você falou ontem que nós somos instinto, e a propriedade do instinto é evolução e conhecimento, portanto, experiência, satisfação e prazer, por que
eu não vou aprender por experiência. Essa é a grande resposta na busca daqueles que querem de fato, se auto-reconhecer. Eu só quero alertar que, de novo, nós estamos aqui fora, vocês estão vendo, e estamos com bichinhos. Então, os meus atos aqui têm como objetivo tirar bichinho do ouvido, não é tique, tá bom? E nesse aspecto, reconhecer-se diz respeito a ampliar o seu consciente. Consciente esse que ele é limitado pela psique. Como assim, Marcos? O que é psique para nós? É a composição do id, do ego e do superego. O que é o id? É a realidade a qual aquele ser convive. A realidade de vida, a realidade de sociedade, a realidade do dia a dia dele. O que é o ego? É a manifestação. Portanto, se o id é a realidade e o ego é a manifestação, é a ação de manifestar da realidade, o superego são os conjuntos ideológicos os quais permitem que a manifestação, através da realidade, se exponha. Portanto, conjuntos akáshicos nada mais são do que as formas de pensamento que dão origem às realidades. Ou meu celular está tocando, só um segundo, por favor. Ou as realidades dos iguais. Como assim, Marcos? Realidade dos iguais. Se eu busco uma experiência e você busca a mesma experiência, os iguais se atraem. Essa experiência dos iguais vai gerar um resultado. Esse resultado existe, tem vida. Por quê? O desejo tem vida. O desejo que fez realizar aquela experiência tem vida. Vou repetir. Eu acredito, uma pessoa acredita que ela aprende através de experiências. E qual é a forma de pensamento ou qual é a realidade que ela cria? Passar por experiência. Se ela acredita que experiência é uma forma de evolução e de conhecimento, o que ela cria? A realidade. Qual é a realidade que ela cria? Passar por experiência. Então, quem criou o éter? Ou quem criou as experiências que estão no éter? Nós. Por quê? Porque em um dia nós acreditamos que a evolução e o conhecimento leva você à casa do Pai. E isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Conhecimento e evolução, propriedade da matéria. Realidade, propriedade da psique. São mundos completamente distintos. A realidade, a manifestação
e o conjunto ideológico é propriedade do eu. A manifestação das formas de pensamento, elas não ficam no abstrato. Elas ficam aonde? Na matéria. Portanto, na hora que você pensa em alguma experiência, essa forma de pensar vai gerar uma imagem. Essa imagem vai ficar onde? Na sua realidade. Para dar razão de existência a essa realidade, precisa manifestar. Para manifestar, precisa das formas de pensamento que vão fazer com que o abstrato se manifeste. Ficou claro o que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo. Você pega 5 pessoas. Você pega 5 pessoas aleatórias na rua. E para cada uma você faz uma pergunta. Deus existe? É possível que todas respondam da mesma forma. Sim, Deus existe. Aí você pergunta, como que você chega a Deus? E aí sim, as 5 pessoas podem dar diferentes respostas. Porque cada uma vai buscar a Deus da sua forma. Ou de uma forma. Portanto, as experiências às quais estes seres irão passar vão ser diferentes. Mas que têm o mesmo propósito de chegar a Deus. Portanto, como que algo relativo pode levar ao absoluto? Não é através de relativos que se chega ao absoluto. O que você está querendo dizer, Marcos? Que se para mim chegar a Deus, a forma a qual eu uso é a religião, para você, a meditação, para o outro, pelo jejum, para o outro, pela guerra, não será pela parte que você vai chegar no absoluto. O princípio da ideia está incorreto. Porque o máximo que você vai conseguir é chegar no absoluto da parte. E não no absoluto do todo. E essa falha filosófica persiste no planeta há mais de 12 mil anos. E essa falha dá-se o nome de conjunto acástico. Portanto, não é por experiências que você irá conseguir ampliar o teu consciente. O máximo que você vai conseguir, o máximo, é se tornar relativo. Ou servir de exemplo a não ser seguido. Ou exemplo a ser seguido. Mas ninguém, até hoje, ninguém, com esta forma de pensar, chegou no absoluto. Pela parte. Ninguém. É só analisar. É só buscar a fundo o que de fato todos falaram e vocês vão perceber que todos eles sempre falaram as mesmas coisas, de forma diferente. E aí você fala assim, portanto, se tudo que existe no plano são formas de pensamento que são atraídas pela necessidade de passar por experiências para satisfazer uma realidade, mente não existe.
Porque também, até hoje, ninguém conseguiu definir o que é mente. E aí nós paramos. E uma pergunta se faz: quem eu sou? O que eu sou? Eu existo? Então eu devo acreditar numa classificação de um médico que me classificou perante um comportamento? Eu devo acreditar em um padrão? Como que eu devo seguir? Eu só vejo um caminho. Se você entender que tudo que você criou até hoje foi fruto de uma realidade distorcida, a qual você acreditou e você fez ideias. E a essas ideias você associou emoções. Por exemplo, vamos construir um mundo bem melhor. Cada um vai dar uma definição de mundo bem melhor. Qual é a definição mais correta? Ou qual é a definição correta? Ou você deve fazer o bem para todos. O que é o bem para todos? O que é fazer o bem para todos? Trabalho na Porto, vocês sabem, aqui em São Paulo. E nós ficamos perto da Praça Princesa Isabel, que é a Cracolândia. Então tem um monte de pessoas, esse exemplo eu uso sempre, um monte de crianças que vêm pedir dinheiro, crianças, adolescentes, adultos, enfim, pedir dinheiro. E é comum eles pedirem dinheiro para comer. Alguns dão dinheiro, eles vão lá e usam droga. Outros não dão dinheiro. Se você for um observador, e se você buscar um entendimento do que é ajuda, deixa eu arrumar que está me incomodando aqui, só um minuto. Está apertando meu pescoço. Você vai entender que não dar dinheiro a essas pessoas é ajuda. Só que o outro que está vendo vai falar assim: nossa, olha que maldade que ele está fazendo. Portanto, de novo cai no relativo a ajuda. Então só existe, na minha forma de ver, um caminho a ser seguido: parar com a realidade que foi implantada neste ser ao longo de 12 mil anos. Porque esta realidade fez e, se deixar, fará o mundo que nós temos hoje. Ou muda a realidade, ou não muda o mundo. E para mudar a realidade, faz-se necessário entender o ego. Porque se o ego é a manifestação das formas de pensamento que constroem a realidade através dos desejos e das emoções, é condição sine qua non que eu arrume o ego, que eu entenda o ego. Senão eu vou continuar acreditando na espiritualidade. Só que quem acredita na espiritualidade nega a Cristo. Quem acredita em recursos alternativos nega a Cristo. Por quê? Porque ele busca em outros
a solução dos problemas que ele criou. Portanto, esta realidade, esta forma de pensamento não muda. Ela vai continuar no éter. E se ela continua no éter, é necessário dar razão de existência para essa forma de pensar. E o que dá razão de existência para essa forma de pensar? Pessoas que precisam satisfazer-se, ego, através de recursos outros que não são acreditar em Cristo e acreditar em si. Ficou claro o que eu falei até agora? Está claro o que eu falei até agora? Ficou alguma dúvida? O silêncio é que entendeu, ou o silêncio é que não entendi absolutamente nada? Você falou de arrumar o ego ou o egocentrismo? São duas coisas diferentes. Sim, não? sim. Isso. Vou falar agora, Aldo. O que eu estou me referindo a egocentrismo. Egocentrismo é tornar-se o centro. Diferente de egoísmo. Portanto, a partir do momento que eu entenda que faz-se necessário eu corrigir o egocentrismo para que a minha realidade mude e para que as formas de pensamento do éter mude, eu preciso entender o que são neuroses. Por quê, Marcos? Porque se eu entender o que é neurose, eu posso me reeducar. Se eu entender o que é psicose, eu posso também me reeducar. Agora, se eu não parar para entender quem eu sou, eu nunca vou existir. Eu sempre vou cumprir a razão de existência de uma necessidade ou de uma realidade que alguém criou. E aí eu vou ser servo dessa realidade. Porque eu vou manifestar formas de pensamento que não vão me levar a me iluminar, mas vão me direcionar a passar por experiências que, conforme o tempo, sempre vão mudar. Então eu nunca vou fechar esse ciclo. É o mesmo princípio do espiritismo, que é outra loucura. Enfim. O que são neuroses? O que caracteriza uma pessoa neurótica? O que caracteriza um eu neurótico? Veja, nós estamos partindo do pressuposto ou da premissa que o ser que vive no planeta, ele é fruto de uma realidade da qual ele, em algum momento lá atrás, ele criou. Essa realidade que ele criou foi baseada em desejos e emoções. Desejos que geram satisfação e prazer. E para poder gerar satisfação e prazer, precisa de matéria. Tá bom? Estamos entendidos até aí? Não estamos na linha de que você é um espírito. Porque isso para nós
É um absurdo. Porque como que alguém com tantos desejos, com tantas emoções, com tantas carências, com tantas necessidades, pode ser um espírito? Seguimos a linha de entender que o ser humano que vive no planeta é instinto. E como tal, deve reconhecer-se para buscar o estado de alma. O que difere instinto de alma? O consciente. Enquanto instinto, você tem vida? Tem. Você é vida? Lógico. Um exemplo que eu uso sempre. Você tenta matar um pernilongo, você consegue? Ele foge. Você tenta matar qualquer animal, ele foge porque ele tem um instinto da vida. Mas ele está consciente da vida dele. Portanto, o que difere o instinto da alma é o consciente. Logo, o que torna um instinto consciente? Reconhecer-se. Reconhecer-se. Marcos, conhecimento e evolução só vai fazer o instinto ser melhor do que ele for. O instinto com conhecimento e com evolução, ele jamais será uma alma. Ele sempre será um instinto. Pode perguntar, Marcos. Ô Marcos, então quando você fala em mente coletiva, tá? Por exemplo, a Igreja Católica é um grupo, é uma mente coletiva que tem por objetivo a chegar a Deus. Vamos colocar a mente, vamos trocar a mente, vamos colocar assim, ó. São formas de pensamento. Isso. Aí, por exemplo, a maçonaria é outra forma de pensamento para chegar a Deus. Pronto. Nós somos frutos de uma programação que é passada quando da geração do ser. Espermatozoide, Perfeito. por aí vai. Tá? Perfeito. Então, se eu conseguir reconhecer em mim quais foram as formas de pensamento que me foram passadas, tá? É uma maneira que existe de eu reconhecer-me, aumentar o meu consciente e reconhecer qual foi a programação. E a partir daí começar a mudança. Não. É isso? Penso que não, Marcos. Por quê? Então, Por quê? Todos os seres que vivem no planeta são fruto do quê? tem uma programação. De prazer. Por que uma pessoa faz sexo? Pois é. O que acontece é que talvez aquele casal ou parte do casal não programou o resultado do prazer. Mas o ato teve por objetivo chegar ao prazer do quê? Do instinto. Portanto, todas as formas de pensamento que existem no éter, todas, são formas de pensamento que vão levar você só a alcançar satisfação e prazer. Nenhuma forma de pensamento que existe no éter vai fazer com que você se ilumine. Nenhuma. Você está no mudo, Marcos.
estou falando em iluminar, eu estou falando em reconhecer-se. O que é reconhecer-se? É você perceber aquilo que você é, para a partir daí você começar um trabalho em direção ao próximo passo. Qual é o nome que E se dá a nesse isso? nesse momento nós somos instinto, o próximo passo é a alma. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que reconhecer o que eu sou no instinto. O que aconteceu? O que aconteceu com este copo depois que ele se transformou em alma? Você lembra naquelas aulas de física que eu dava? Camada JKLMNOPQ do átomo. Então, quando ele muda de camada, ele perde massa. Na hora que ele perde massa, ele se torna luz. Portanto, o instinto, quando perde massa, quando perde desejos e emoções, ele se torna luz. Porque ele se reconheceu. Ele se iluminou. A alma, quando se reconhece, eu vou explicar o processo, o caminho. A alma, quando reconhece que ela deve ser o nada, ela se ilumina e se torna o quê? Espírito. Qual é a diferença do instinto para a alma? O instinto, ele executa experiências para buscar satisfação e prazer, através de formas de pensamento que existem no éter, chamadas de conjuntos akáshicos. Quando esse instinto entende a razão da existência pela sabedoria e inicia a sua caminhada na carne ainda, na busca do iluminar-se, para buscar sabedoria e razão, não mais pela experiência, mas pela razão e sabedoria. Ele começa a caminhada dele no reconhecer-se. Nesse momento ele se torna alma. Então qual é a diferença do instinto e da alma? O ser que se tornou alma, ele também sente desejo. Ele também passa por emoções. Só que ele sabe que se ele continuar desta forma, o máximo que ele vai conseguir é chegar no ponto do conhecimento da evolução, que é a carne. Então ele vai ser um super-homem, vai ser um super cientista, um super médico, um super teólogo, um super matemático, um super... Mas ele não se ilumina. Porque ele está preso no conhecimento e na evolução. Essa é a diferença. Ficou claro? Logo, o caminhar para o reconhecer-se deve passar por entender o que são neuroses. Neuroses são estados do instinto que são represados por não satisfazer desejos e emoções. Aí a pessoa fica o quê? Nervosa. O nervoso gera um estado de neurose. E aí a neurose pode ser histérica. Aquela pessoa histérica. Histérica. Você não pode falar nada para ela que ele é... Bom, histérica, vocês conhecem. As obsessivas. E dentro do grupo das neuroses obsessivas, você tem os obsessivos compulsivos, por exemplo, que são aquelas ações repetitivas. A pessoa lava a mão 500 vezes, fecha a fechadura, enfim. Você tem
as neuroses atuais, por exemplo. E você tem as neuroses de fobia. Medo de rato, medo de sapo, medo de aranha. E então aquela pessoa que encosta um inseto nela, ela acorda o bairro inteiro gritando. Por quê? Porque é neurótica. Ela tem fobia. Portanto, é importante a pessoa entender. Porque se ela não entender quem ela não consegue mudar. E aí a realidade dela não muda. Por quê? Ela entra num outro estado, que é a psicose. E dentro da psicose, ela vai criar o quê? Esquizofrenias, que são delírios e ilusões. Ela vai delirar. Ela vai começar, olha, o mundo bem melhor, olha, o mundo tá... Vou usar o exemplo do Marcos. O pessoal está roubando atum em Portugal. Porque a inflação deve estar altíssima lá. O poder aquisitivo deve ter diminuído. Só que você não vê isso aqui no Brasil. Aí você cria uma ilusão que se votar em um ou votar em outro, a coisa vai mudar. Mas não vai. Porque a realidade que você criou, a realidade que todos criaram, ela vai existir. Há quantos anos, eu acho que eu desde criança, escuto que o mundo vai acabar. Em 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Lembra disso? Quem criou essa realidade? Se você acreditar nessa realidade, você vai dar vida para ela. Então, o que você começa a entender? Existe quarta dimensão? Existe quinta dimensão? Existe inferno? Existe céu? Existe. Existe. Por quê? Porque são realidades que as pessoas criaram. Elas definiram o mundo das ideias. Elas definiram a quinta dimensão. Elas desenharam. Quando elas morrerem, elas vão ficar presas aonde? Nessa realidade. Que ela criou. Existe o inferno? Lógico que existe. Pergunta para uma pessoa que está saindo da droga o inferno que ela vive. Abstinência para ela o que é? É um inferno. Então, se essa pessoa morrer, ela vai viver nesse estado. E isso é inferno. E como que você acaba com tudo isso? Mudando a tua realidade. Dimensão só existe uma. Porque o todo é um. O todo, ele não está na parte. E nem é a parte. O todo é. Quem definiu a parte criou uma realidade. Só que está errado. É incorreto. Então este ser nunca vai conseguir se iluminar. Porque o consciente dele está preso na parte. Portanto, se você não parar de ser intelectualmente aquém daquilo que você é, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vocês entenderam?
Se você não parar e começar a utilizar a propriedade que todos têm, chamada inteligência, e começar a entender que tudo que existe é fruto da realidade que você criou, você não vai sair desse plano nunca. Você não vai sair daqui nunca, porque este plano é a tua realidade. Ah, mas sabe o que é? É que Chico falava que tem um planeta de Chupão. Planeta Chupão, que é Quirion, vai passar e todo mundo que morrer, que for separado, bom e mal, quem for mal vai para lá. Quem separou? Quem definiu o que é bom e o que é ruim? Quem tem condições de falar que este ato é um ato de maldade? E você não para pensar nisso. E você só segue. Você não para analisar as bobagens que foram ditas. E você só segue. Então é assim. Quem vai criar uma realidade nova? Baseado ou baseada não mais na compreensão, não mais em paixões, não mais em jeitinhos, não mais em desejos, mas baseada no consciente. Quem tem coragem de fazer isso? Quem tem coragem de pegar e falar assim, ó, chega. Por que eu sou neurótico? Por que o neurótico é o nervosinho, é o histérico, que explode? Porque ele não consegue fazer as coisas que ele quer. Por que ele não consegue fazer o que ele quer? Porque ele quer fazer tudo do jeito dele. Na hora que ele quer, quando ele quer, como ele quer. E como ele não consegue, ele fica histérico. Por que ele sofre de fobias? Medo. Tem medo do quê? Tem medo de morrer. Por que ele tem medo de morrer? Por que ele tem medo de morrer? Porque ele não sabe para onde ele vai. Porque ele acredita na inexistência. Porque ele acredita que ele não consegue. Então, o que eu estou falando, quimicamente, dentro do cérebro, vai acontecer. Porque você tem o tálamo, o hipotálamo, a glândula pineal e a pituitária. Os cristais de apatita, eles vão formar imagens através de frequências. Essas frequências vão ficar armazenadas dentro da pituitária, cerebelo. Quando você classificar satisfação e prazer, essas imagens vão ser potencializadas dentro do cérebro pela amígdala. É ela que vai gerar de menos 70 a mais 40 milivolts. É ela que vai gerar descarga elétrica. É ela que vai gerar a frequência dentro do corpo. E aí, você vai criar adrenalina, enfim. E esse ciclo vai se repetir. Portanto, qual é o preço que o Ágora cobra? Lógico. Existe um preço. Neste planeta,
neste universo, existe um valor. Não é preço, é um valor. Qual é o valor que o Ágora pede? Coragem. Coragem para você mudar essa realidade. Coragem para você entender, terapeuta holístico, que enquanto você mantiver essa forma de pensar no éter, você está gerando dependentes. E não vai mudar nunca isso. Coragem para pegar e falar assim, ó, chega. Coragem para você entender que você nega ao Cristo quando você joga um baralho de tarô, quando você joga uma runa, quando você vai numa mesa quantiônica, mediônica, quando você faz qualquer bobagem nesse sentido da espiritualidade. Você nega ao Cristo quando você faz isso. Porque você mantém no éter a mesma forma de pensar da carência. Então, existe um valor no Ágora? Existe. É a coragem. É a coragem de falar assim, ó, chega. Chega. Eu fui classificado como paranoico, como esquizofrênico, como psicótico, como neurótico. Não, a pessoa. A pessoa foi classificada. Ah, eu fui lá e me classificaram assim. Por quê? Por quê? Você vai aceitar isso? Ah, mas sabe o que é? Quando eu era criança, meu pai batia em mim, meu pai, minha mãe. Nossa, era um inferno. Tá bom, a responsabilidade disso é de quem? É deles. A tua responsabilidade é ser feliz. Como que alguém que fica preso na sombra pode ser feliz? Então está na tua mão. Está em suas mãos a decisão de ser feliz, de ter coragem e de mudar a tua realidade. E começar a construir uma nova realidade. Baseado em quê? Baseado na coragem, na razão e na sabedoria. De agora, começar a parar e pensar. Tudo que eu aprendi foi certo? É certo eu ganhar dinheiro sendo terapeuta holístico? É certo isso? É certo negar a Cristo todo dia? A decisão é de cada um. A decisão é sua. A minha, eu já tomei. Eu estou construindo uma outra realidade. Eu estou construindo uma realidade onde o valor é a coragem. É a coragem de acreditar neste momento na minha pessoa. E, no mesmo instante, na mesma prioridade, acreditar em um Criador. Porque eu dou razão de existência a Ele. E Ele dá razão de existência em mim. Motivo pelo qual o objetivo é se tornar espírito. Porque eu não quero ser o Criador, mas eu quero ser a imagem
da criação. A cada um que tome sua decisão. Obrigado, gente. Fique em paz. Até amanhã às 8 horas.